Olá, muito boa tarde, meus amigos. Nós vamos tratar neste vídeo do tema Ação de Consignação em Pagamento, parte 1, em que eu abordo uma breve noção do que seja a consignação em pagamento, as hipóteses, o objeto e as espécies de consignação. Essa matéria ela está tratada no artigo 335 do Código Civil de 2002 e nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil de 2015. Sempre lembrando a todos que, junto com o vídeo, é postada a nossa sinopse da matéria que pode ser acessada clicando em cima do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Com relação à consignação em pagamento, então, ela é, na verdade, aquela ação que visa a exoneração de um determinado devedor ou de terceiro que tem dificuldade de cumprir a sua obrigação, quando ele encontra algum óbice para este cumprimento. Então, o sujeito quer cumprir a sua obrigação, tem interesse, tem desejo de cumprir a sua obrigação, mas não consegue cumprir porque encontra óbice para este cumprimento. Então, neste caso, a ação cabível chama-se ação de consignação em pagamento. As hipóteses, então, que vão configurar o óbice que pode ser utilizado como fundamento para a ação de consignação. Elas estão previstas, estas hipóteses, no artigo 335 do Código Civil de 2002. No inciso 1, nós temos duas hipóteses previstas. Se o credor não puder receber o pagamento, por qualquer motivo o credor não possa receber o pagamento, ou se ele, sem justa causa, recusar o pagamento. Além disso, também, se ele se recusa a dar quitação na forma devida. Eu falei duas, não são três hipóteses no inciso 1. A impossibilidade de o credor receber o pagamento, a recusa dele em receber o pagamento, sem justa causa, e a recusa do credor em dar quitação na devida forma. No inciso 2 do artigo 335 do Código Civil, nós vamos ter como também hipótese para consignação em pagamento, se o credor não receber, nem mandar receber a coisa no tempo, no lugar e nas condições devidas. Tá? Então, se ele por acaso não receber, nem mandar que alguém receba no seu lugar o bem, a coisa, o objeto do negócio jurídico, no tempo, no lugar e nas condições devidas, também é uma hipótese em que o devedor, então, pode entrar com pedido de consignação. Além de tudo, no inciso 3, nós vamos ter 5 hipóteses. Se o credor for incapaz, se o credor for pessoa desconhecida, se o credor for declarado ausente, se o credor residir em algum lugar incerto, não sabido, e se o credor residir em local de acesso perigoso ou de difícil acesso. Todas estas figuras da incapacidade, do desconhecimento, da declaração de ausência do credor, ou do desconhecimento sobre o local de sua residência, ou do fato de ser sua residência em um local perigoso ou um local de difícil acesso, todas estas hipóteses de consignação estão previstas no inciso 3 do artigo 335 do Código Civil. No inciso 4, nós temos uma outra hipótese ainda, se ocorrer dúvida sobre quem seja o credor. Não se sabe direito, há 2 ou 3 ou 4 pessoas possivelmente credoras e
o devedor não sabe direito a quem pagar. Então ele consigna o pagamento e depois os credores potenciais vão ter um mecanismo pelo qual eles podem tentar em juízo demonstrar cada qual que ele é o credor. Essa dúvida sobre quem seja o credor está no inciso 4 do artigo 335 do Código Civil. E ainda também o inciso 5, melhor dizendo, se pender litígio sobre o objeto do pagamento, ou seja, o objeto que tem que ser utilizado como pagamento, pender algum tipo de litígio sobre ele, não se sabe direito quem tem razão nesse litígio, então, para sua segurança, o devedor também pode consignar o pagamento e o juiz depois é que decida para quem deva pertencer aquele objeto litigioso e que serve para ser utilizado, enfim, para fins de consignação e pagamento. Uma observação importante, meus caros, é que tem se entendido que este rol do artigo 335 do Código Civil, ele não é um rol taxativo, ele é apenas exemplificativo. Esse é o entendimento predominante. Mesmo que uma situação, então, não se enquadre exatamente em algum daqueles incisos, 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 335 do Código Civil, mesmo que uma situação não se enquadre exatamente em algum desses incisos, se esta situação de alguma maneira configurar óbice, um entrave para que o pagamento pelo devedor seja realizado, pode essa situação, mesmo não estando enquadrada em algum dos incisos do 335, ser utilizada como fundamento para justificar a necessidade da consignação em pagamento. O objeto da consignação, essa menção está feita no artigo 539 do Código de Processo Civil, do CPC. O objeto da consignação tanto pode ser o pagamento de uma determinada quantia, um determinado valor expresso em dinheiro, quanto pode ser a entrega de um determinado bem, a entrega de alguma coisa, de um determinado bem, um imóvel ou um móvel, tanto faz. E as espécies de consignação que vão estar tratadas nos parágrafos do 539 e no 540 e seguintes do CPC são a consignação extrajudicial, feita fora da esfera judiciária, e a ação de consignação em pagamento, que aí entra na esfera judicial. Então eu falo um pouco agora, meus caros, sobre a consignação extrajudicial, que está regrada, tudo que eu vou falar agora, na sequência sobre consignação extrajudicial, está regrado no artigo 539 do CPC, especificamente nos seus parágrafos 1º a 4º. Então, qual é a hipótese de consignação extrajudicial? Somente se a obrigação a ser resgatada for uma obrigação em dinheiro. Não é possível quando se trata da entrega de determinado bem. Mas quando for uma obrigação cujo valor é expresso em dinheiro, aí ela pode ser feita extrajudicialmente. Então, a hipótese, somente obrigação em dinheiro, e onde que o devedor deve consignar, deve efetuar o depósito desse dinheiro a título de consignação. Se houver no local onde deva a obrigação ser cumprida estabelecimento bancário oficial, então deve ser feito em estabelecimento bancário oficial. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ainda é um banco estadual público, enfim, onde estiver estabelecimento bancário oficial, leia-se um estabelecimento bancário que tem
participação na sua constituição do poder público, então o estabelecimento bancário oficial tem preferência onde houver. Se por acaso na localidade não houver estabelecimento bancário oficial, então aí pode ser feita também em estabelecimento bancário privado. Então, preferencialmente, onde tem estabelecimento bancário oficial, deposita o dinheiro ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, enfim, ou no Banrisul. E onde não tiver estabelecimento bancário oficial, então, em qualquer estabelecimento bancário privado. Uma vez feito o depósito do valor correspondente à obrigação a ser quitada pelo devedor, o devedor, ele deve comunicar por carta com aviso de recebimento ao credor. Deve cientificar o credor de que depositou o valor no banco tal, na conta tal, enfim, dando os dados do depósito consignado, com carta com aviso de recebimento pelo devedor. E aí, a partir do momento que retorna o AR da carta que deu ciência ao credor, o credor tem até 10 dias para manifestar ao banco sua recusa ao pagamento feito a consignação em pagamento feita pelo devedor. O prazo para esta recusa, como eu disse, é de 10 dias a contar do momento em que o devedor recebe de volta o AR relativo à carta pela qual ele deu ciência ao credor da consignação bancária efetuada. Se por acaso houver se for inexistente recusa pelo devedor, quer dizer, se o credor não recusar a consignação bancária que o devedor fez, o devedor fica liberado da obrigação e o valor depositado fica à disposição do credor junto à instituição bancária em que ocorreu a consignação. Então, se o credor ele não recusar no prazo de 10 dias a consignação feita pelo devedor, o devedor fica liberado da obrigação e o valor depositado irá ficar, então, à disposição do credor. Se por acaso houver recusa do valor pelo credor, o credor disser que não aceita aquele valor, essa recusa ela deve ser dirigida pelo credor ao estabelecimento bancário e por escrito. Não basta uma recusa verbal diretamente ao devedor. Ela tem que ser feita pelo credor por escrito, dizendo: eu não aceito o pagamento feito em tal dia, em tal hora, pelo devedor, a título de consignação, e esta recusa ela tem que ser entregue perante o estabelecimento bancário. A partir do momento, então, que há a recusa pelo credor da consignação feita pelo devedor, da consignação bancária, abre-se o prazo de 1 mês para o devedor ingressar com a ação judicial de consignação em pagamento. Então, a extrajudicial não deu certo, porque o credor não aceitou. Então, a partir dali, o devedor tem o prazo de 1 mês para ingressar com a ação judicial de consignação em pagamento. E a petição inicial respectiva desta ação judicial, ela deve ser instruída com prova do depósito e com prova da recusa pelo credor. Se por acaso a ação não for proposta, a ação judicial de consignação em pagamento não for proposta pelo devedor no prazo de 1 mês após a recusa da consignação bancária pelo credor, o depósito fica sem efeito e o devedor depositante, depósito esse que foi recusado pelo credor, ele pode levantar para si de volta o valor depositado. Essa, em linhas gerais, as principais observações sobre a consignação extrajudicial, também chamada, também conhecida como consignação
em pagamento bancária. Também é possível a consignação em pagamento judicialmente, através de uma ação chamada ação de consignação em pagamento. A competência é sempre do fórum, do juízo do local do pagamento, segundo a regra do artigo 540, primeira parte, do CPC. Então, o foro competente para se ingressar com uma ação de consignação em pagamento é o fórum do local onde o pagamento deva ser feito. Quais são os efeitos, uma vez que se entra, então, com a ação de consignação em pagamento? Quais são os efeitos do ingresso desta ação? Eles estão mencionados no mesmo artigo 540 do CPC, apenas na sua segunda parte. Primeiro, o depósito do valor ou da coisa consignável, seja ela móvel, seja ela imóvel. Lembrando que se for depósito de valor, pode ser feito precedentemente uma tentativa de consignação extrajudicial. Agora, se for bem consignável, uma coisa consignável, então ela tem que ser feita diretamente em juízo. E no juízo de competência, como eu disse, do local onde a obrigação deva ser cumprida. Então, o primeiro efeito, o depósito do valor ou da coisa consignável, seja móvel ou seja imóvel. Também, a partir do momento em que está feito o depósito, ocorre a cessação dos juros e dos riscos para o devedor a contar do depósito, como eu disse, sendo que este efeito de cessação de juros e cessação de riscos para o devedor a contar do depósito, ele não vai subsistir se ao final, depois lá na frente, a ação de consignação em pagamento vier a ser julgada improcedente. Aí ele tem que arcar com juros e tem que arcar com os riscos, eventualmente, que voltam a ser imputáveis a si. Uma questão importante que está prevista no artigo 541 diz respeito à consignação de parcelas sucessivas, quando se trata, então, de consignação em pagamento relacionada a contrato que envolve parcelas sucessivas, mês a mês, por exemplo. Aí vai incidir a regra do artigo 541 do CPC. Ou seja, consignada uma das parcelas sucessivas, podem também as demais, as subsequentes, as dos meses seguintes, também ser depositadas no mesmo processo. Não precisa se instaurar uma ação de consignação para cada parcela que venha a vencer no seu tempo sucessivamente. E o prazo para depósito dessas parcelas sucessivas, segundo o mesmo artigo 541, sempre será até o 5º dia após o vencimento de cada uma delas. Então, tratando-se de consignação de parcelas sucessivas, depositada a primeira, todas as demais poderão também ser feitas no mesmo processo, enquanto persistir andando a ação de consignação em pagamento, regra, como eu disse, do artigo 541 do CPC. Este primeiro vídeo, meus amigos, sobre consignação em pagamento, eu encerro aqui. Na sequência, eu vou trazer o vídeo Ação de Consignação em Pagamento, parte 2, em que eu vou tratar especificamente a respeito dos requisitos da petição inicial da ação de consignação em pagamento, da contestação, da sentença e de algumas especificidades. Então, até o próximo vídeo que vem, como eu disse, na sequência. Um abraço a todos.